Esse vídeo conta com o apoio da Nomad. E aí, seus malas, fala comigo, bom ou não? Nesse vídeo, como vocês viram no título, a gente vai falar com vocês aqui a maior dúvida que vocês deixam pra gente no Instagram, no direct, que vocês mandam mensagem, deixam nos comentários, que é: quais são os melhores e os piores bairros pra você morar aqui em Valência, na Espanha? E quem sou eu, quem é o par de malas para estar falando para você qual o melhor ou o pior bairro de Valência? A gente simplesmente somos moradores aqui de Valência e temos ideias de alguns bairros, e alguns bairros a gente nem passou muito tempo para ter propriedade para estar falando disso. Porém, eu quero trazer aqui para você um vídeo onde eu vou te falar características que você está buscando, talvez, que tipo de transporte você vai usar, se você vai ter um carro, se é sua intenção ter aqui, se você vai usar muito transporte público, ou as bicicletas, ou se você vai ter uma moto, e aí baseado nessas características, quero morar longe ou perto da praia, longe ou perto do centro, você escolher bairros baseados nas suas características e no seu estilo de vida. E é claro, eu não vivi em todos os bairros, não morei em todos os bairros, inclusive eu morei em apenas 2 bairros aqui em Valência, porém eu já passei em muitos bairros por aqui e obviamente você que está aí do outro lado, provavelmente você nunca esteve em Valência, então de certa forma eu tenho um pouquinho mais de noção de como funcionam as coisas aqui, mas também nem tudo que eu falar aqui para você é uma verdade absoluta e sim a minha opinião. Então eu quero fazer alguns adendos antes mesmo da gente começar. Primeiro de todos, essa é a minha opinião. Alguns bairros eu passei mais tempo, outros bairros eu passei menos tempo. Como eu jogo futebol aqui numa liga de Valência, eu passo em várias regiões aqui de Valência. Então, alguns bairros eu fui jogar futebol, fiquei ali um pouquinho no bar conversando com os amigos depois do futebol. Outros bairros eu passei mais tempo, outros bairros eu fui para eventos. Então, tenho diferentes experiências em bairros diferentes. E eu também vou pegar aqui opiniões, por exemplo, eu tenho alguns amigos valencianos, outros venezuelanos, colombianos que moram em bairros diferentes e perguntando e conversando, eles me falam desses bairros e é isso que eu vou compartilhar com vocês. Então, tenha em conta que é a minha opinião. Ela não é certa nem errada, é minha opinião baseada em alguns minutos que eu fiquei em alguns bairros e algumas horas que eu fiquei em outros bairros. E outros simplesmente eu passei por lá e achei bonito. E principalmente para quem tá do outro lado da tela e mora em Valência, não leve pro coração. Se eu falar bem ou mal do seu bairro baseado na minha opinião, não entenda isso como uma verdade absoluta e eu te convido, obviamente de forma respeitosa, como eu vou fazer esse vídeo aqui, deixar nos comentários a sua opinião. Se você mora aqui em Valência e tá no bairro X e quer acrescentar alguma coisa, quer dar uma opinião a mais ou fazer um contraponto no que eu disse, deixa nos comentários que vai ajudar muito as pessoas no vídeo. Então bora para a parte mais importante e eu vou falar aqui a dinâmica do vídeo para vocês. Basicamente, para ficar o mais real possível, eu vou abrir o Google Maps, vou falar algumas características e aí eu vou passando no Google Maps dando algumas informações para vocês. E aí é legal que se você quiser abrir o seu Google Maps aí no seu celular ou no seu computador, você pode meio que me acompanhar e aí você vai ficar mais dentro de Valência do que simplesmente eu falando nomes de regiões para vocês. Por exemplo, se eu abrir simplesmente esse mapa aqui para você vai entender bulhufas disso aqui, porque ele é simplesmente um mapa falando de região, foi um mapa que eu vi antes de chegar aqui e não me ajudou em praticamente nada. E a primeira coisa que eu quero trazer à tona aqui para vocês é sobre a realidade de alugar aqui em Valência, tá? Dificilmente, se você tá vindo do Brasil, não tem histórico nenhum aqui na Espanha, dificilmente você vai escolher o seu bairro, tá, gente? Tá muito difícil de alugar, então acaba que você acaba não tendo muita escolha. Então, pensa nisso mais como longo prazo, mas inicialmente, dificilmente. Não estou falando que é impossível, mas dificilmente você vai escolher de fato o bairro que você vai morar. Você pode filtrar ali para buscar coisas só naquele bairro, mas é bem difícil mesmo de você simplesmente conseguir ali, obviamente, um curto período de tempo, né? Então, se você quer fazer o mais rápido possível, provavelmente você não vai ter muita escolha. E por que eu falo disso do histórico? Eu tenho esse vídeo aqui onde a gente fala basicamente qual foi o nosso processo para estar alugando aqui na Espanha, mas basicamente a maioria dos donos, os proprietários, eles fazem um seguro com uma empresa terceira para poder proteger a casa com os inquilinos ali dentro. Então, por exemplo, o proprietário ele aluga a casa, mas ele coloca um seguro falando que tal pessoa vive nesse lugar, então o seguro vai cobrir se a pessoa atrasar aluguel, danos na casa e várias outras coisas. Porém, o que esse seguro pede para ele poder assegurar o dono? Ele pede que a pessoa tenha uma nômina ou que esteja trabalhando aqui na Espanha. Então, por exemplo, qualquer proprietário que opte por ter esse seguro, muito provavelmente vai te obrigar a ter uma nômina, ou ter um trabalho, ou ser autônomo aqui na Espanha, o que já dificulta para quem está chegando. Então, se o proprietário faz questão que tenha um seguro, muito provavelmente ele não vai alugar para você. Então acaba que você já perde aí esse filtro, então você acaba não tendo a chance de alugar nesses locais. Porém, tem alguns donos que vão aceitar, por exemplo, que você pague 6 meses de aluguel adiantado. Por exemplo, se você está aqui em janeiro, você vai pagar o aluguel até junho, então se for 1.000 euros, vai pagar 6.000 euros de aluguel e até junho você não precisa pagar mais aluguel, mais o calção, tem essas outras coisas aí, e aí em junho você vai e paga mais 6 meses de aluguel. Então basicamente você vai pagar adiantado, você pode tentar negociar isso com os donos. Mas só quero trazer isso aqui para você entender a dificuldade que é de alugar aqui, por isso que muitas vezes, a princípio, a maioria das pessoas não vão ter escolha de bairro e você vai acabar escolhendo o que tem. Tendo isso em conta,
Eu quero dizer aqui para vocês que qualquer bairro que você vai escolher aqui, qualquer bairro que você morar aqui em Valência, vai ser um bairro bem estruturado. Eu não passei em nenhum bairro até hoje em Valência que não tenha um supermercado, uma farmácia, um hospital ou um centro médico, alguma coisa. Todos os bairros que eu passei até agora, e até mesmo quando a gente for olhar o mapa aqui, você vai ver que são bairros bem estruturados. Então, independente se você mora no centro de Valência ou se você mora mais afastado, parece que todos os bairros têm meio que o seu centrinho ali. Então tem lojas de pessoas, lojas grandes, né, mercados grandes, e também tem lojas menores também, lojas latinas. Então todo o bairro aqui de Valência é bem estruturado. Então nesse quesito sobre estrutura não tem muito erro. E quando vocês vão ver aqui no mapa que eu vou trazer para vocês, vocês vão ver também que o transporte público é muito bom aqui em Valência e tem ponto de ônibus e de metrô em quase todos os pontos de Valência, principalmente pontos de ônibus. Então não precisa ter medo. A maioria dos bairros, se você estiver olhando uma casa, dá uma olhada na casa, dá uma olhada ali em volta, mas eu tenho, sim, quase certeza que quase todo bairro que você for olhar a casa aqui vai ser bem estruturado nesses quesitos de utilidades públicas e utilidades privadas também para você fazer sua compra e essas coisas. Então vamos nos localizar aqui no mapa primeiro. Se eu vir aqui no Google Maps e colocar Comunidade Valenciana, vai te mostrar o que é, vamos dizer aqui, como o estado de Valência. Isso aqui é a Comunidade Valenciana. Aqui é Valência o centro, mas tudo isso aqui é a Comunidade Valenciana, o estado de Valência. E eu sei que muita gente aqui vai estar procurando morar aqui no centro de Valência, mas eu quero explicar para vocês o que é a Comunidade Valenciana e o que é Valência para vocês entenderem na hora que vocês estiverem fazendo o filtro da sua pesquisa de casa aqui em Valência, tá? Então vocês podem ver que o Google já nos deu essa região aqui toda como a Comunidade Valenciana. Pega esse pedacinho aqui, essa é a Comunidade Valenciana, como se fosse o estado aqui de Valência. Porém, se a gente digitar aqui só Valência no Google, olha só o que ele vai fazer pra gente. Ele vai mostrar aqui pra gente a região de Valência. Mas olha aqui para vocês terem uma noção. Aqui de Valência, essa regiãozinha aqui que a gente tem, que tá marcada aqui, ó, Valência seria só essa região aqui, mais ou menos, tá, gente? Mais aqui para baixo, vai descendo. Isso aqui é a região de Valência. Porém, se você for olhar aqui, por exemplo, essa região aqui de Patacona e Alboraia é muito próximo de Valência, só que se você colocar Valência na sua pesquisa de casa, muito provavelmente as casas nessa região aqui não vão aparecer. As casas na região de Xirivela, as casas aqui na região de Quart de Poblet também não vão aparecer, de Paterna, que são relativamente perto do centro, não vão aparecer se você pesquisar só por Valência. Então é muito legal talvez você expandir também um pouco a sua pesquisa de casas, porque esses lugares são relativamente perto. Por exemplo, aqui de Quart de Poblet até o centro de Valência, vamos ver quanto tempo dá. Se a gente vir aqui, Quart de Poblet, colocamos direções e vamos colocar que a gente quer chegar aqui no centro de Valência, em Chátiva, que é a região, que é a estação central de metrô. A gente está falando de 13 minutos de carro, 30 minutos de bicicleta e 17 minutos de transporte público. E a importância é isso, entender a Comunidade Valenciana em Valência, porque essas outras partes, por exemplo, como eu mostrei para vocês, Quart de Poblet, é próximo o suficiente do centro de Valência, mas não está dentro de Valência quando você coloca a sua pesquisa. Então, se você puder, sempre coloca ali no filtro um pouquinho mais abrangente. Porém, na hora que você vê a casa, você procura ela no Google, a região ali, para ver se é próximo de Valência e como que fica para você chegar lá. Então, inicialmente, a gente não vai, provavelmente, descartar a Comunidade Valenciana como um todo, porque Valência é toda essa parte, que eles consideram como a cidade de Valência. Porém, essas áreas adjacentes aqui, essa área aqui, também são áreas que podem ser procuradas. Por exemplo, aqui Paiporta é uma boa região, eu já ouvi falar que é muito bom para se morar, e não está dentro de Valência. Talvez se você procurar só por Valência, você não encontre. Mas a verdade é que a maioria dos sites ele vai ter, por exemplo, você vai colocar Valência e você vai colocar um raio de quilômetros, em volta de 10 quilômetros de Valência, e você vai encontrar casas. Então vamos falar agora de transporte público e como que é o acesso de transporte público nas regiões aqui de Valência. Então a gente vindo aqui no mapa, se você vir aqui embaixo, ó, aqui tá satélite, você colocar aqui Transit, que seria o transporte público, você vai ver que o mapa já muda um pouquinho e mostra pra gente as linhas de metrô aqui de Valência. E aí a gente abrindo o mapa aqui, vocês podem ver que tem uma linha, aqui são as regiões centrais, cada cor dessa aqui é uma linha. Então essa aqui é a linha vermelha, que faz todo esse caminho aqui. A gente tem essa linha que vem aqui em cima em Líria, e a gente tem essa linha que desce aqui para baixo de Torrent, por exemplo, que é um bom lugar para se morar também, eu já quero falar aqui com vocês. Então vocês veem que as linhas de metrô são bem distribuídas aqui em Valência. E se eu mostrar aqui para vocês, ó, esse é o mapa do metrô de Valência, você consegue pegar na internet também. Esse é o mapa do metrô de Valência, então você consegue vir aqui embaixo, ver aqui, entender como que funciona as linhas e as regiões de Valência. Não é o intuito falar aqui, mas vocês podem ver que tem muitas linhas de metrô e essas linhas estão aqui destacadas no mapa, como que elas funcionam, tá? E se a gente der um zoom aqui, ó, a região central é a seguinte, ó.
Vou colocar aqui para vocês. Aqui é a principal estação, que é a estação de Chátiva. Aqui é a Cidade Velha, onde tem o Mercado Central de Valência e tudo bonitinho. E eu diria que centro de Valência seria mais ou menos essa região aqui, tá? Essa região aqui seria mais ou menos centrão assim mesmo, centrão de Valência, onde vai ter bastante pessoas. Inclusive eu pulei aqui ó, a estação de Central de Valência e é mais ou menos aqui. Por exemplo, essa Valência Norte é a estação central de Valência, onde você vai pegar trens de longa distância. E aqui é a principal estação de Valência, a estação mais central, que é chamada de Chátiva, ou Chativa. Não sei como se pronuncia direito. E já aproveitando falando de transporte público e essas coisas, vocês podem ver que eu dei o zoom aqui, ó. Olha o tanto de ponto de ônibus que a gente tem, gente. Tudo isso aqui que você vê em várias ruas são pontos de ônibus que você pode pegar. Então, se eu for afastando aqui ao máximo que eu conseguir, aqui já perdeu. Você pode ver que a gente tem ponto de ônibus praticamente em todas as ruas de Valência. Então, basicamente, você vai ter essa conexão do ponto de ônibus. Obviamente, a maioria dos pontos de ônibus vão te levar direto para o centro ou vão te levar, por exemplo, você pega um ônibus, faz uma badalação e pega um outro ônibus que leva para o centro de Valência. Então, por exemplo, se você mora por aqui, ó, aqui para baixo, você já tem um ponto, deixa eu colocar aqui, ó, se você mora aqui para baixo, você tem um ponto de ônibus que provavelmente vai te ligar para alguma dessas regiões aqui mais centrais, talvez não direto aqui no centro, mas talvez bem próximo do centro. Por exemplo, a gente mora nessa região aqui mesmo, de Carreres, né? A gente mora mais ou menos nessa região, nosso bairro é o bairro de Montolivet. Esse bairro aqui, para a gente chegar aqui no centro, a gente está falando de basicamente 15 minutos a pé, tá, gente? Essa região aqui que a gente mora, para chegar aqui, 15 minutos a pé. E a gente tem essa linha aqui, ó, que é a linha verde, ó. Vocês podem ver que ela está passando aqui, ó, essa linha verde, que é a linha mais nova de Valência. Essa linha aqui é uma linha de estação de trem que a gente pegando da nossa casa, a gente chega aqui no centro de Valência com menos de 10 minutos de metrô. Então vocês podem ver que, apesar de parecer um mapa bem grande, tudo está muito bem conectado. Então vamos afastar um pouquinho aqui e vamos para essa região de Mislata, tá? Que é um bairro bem bonito também. E vocês podem ver aqui que no bairro, dentro do bairro, não tem muito ponto de ônibus. Porém, você tem uma avenida principal aqui onde tem vários ônibus que vão te ligar ali no centro e você tem, por exemplo, 2 estações de metrô muito próximas, tá? E aí, já aproveitando para falar desse bairro, esse bairro ele fica no final do Rio Túria, que tem esse parque aqui, por exemplo. Se você clicar, você pode ver que é um parque muito bonito, tá, gente? Então, tipo, e fica próximo do Zoológico de Valência também. Então, é um bairro muito legal. Eu fui jogar futebol justamente aqui, nesse campo aqui. E eu fiquei impressionado com o bairro. Um bairro bem bonito. E se você for olhar para ver de questões de chegar aqui, ó, vamos supor que você sai mais ou menos desse poliesportivo aqui e você quer chegar no centro de Valência. Vamos colocar aqui em Chátiva, que vai ser a nossa referência sempre. A gente está falando 17 minutos de transporte público, mesmo que pareça longe. Olha a distância que isso está aqui do centro. Parece muito longe, mas na verdade são tipo 20 minutos de transporte público você consegue chegar nesse lugar. Então esse é o primeiro bairro que eu já falei aqui com vocês. Esse bairro aqui eu fiquei lá há pouco tempo, fiquei cerca de 3 horas nesse bairro e achei um bairro muito bonito. Não moro lá, não conheço ninguém que mora lá, mas é um bairro que, tipo, olhando assim a princípio, chegando lá, se eu estivesse visitando uma casa, eu achei um bairro bem bonito. Mislá. Então, em questão de exemplificar as linhas de ônibus, eu acho que assim, tá muito claro que qualquer bairro nessa região aqui de Valência, ó, se eu navegar aqui, vocês vão ver que tem muitos pontos de ônibus, gente. E, obviamente, não tem como eu ficar mostrando aqui para vocês, são várias opções que você tem aqui de transporte, mas você tem muitos pontos de ônibus que vão te ligar ao centro de alguma forma, seja com um ônibus direto ou com 2 ônibus. E, obviamente, se você gosta do metrô, que para mim é o melhor meio de transporte aqui de Valência, você pode tentar buscar uma casa ao redor do metrô. Por exemplo, se você vai morar perto da praia, né, que é mais ou menos aqui, vamos dizer aqui, você pode olhar uma casa mais ou menos nessa região. Ó. Se você mora mais ou menos nessa região, que é próximo de Cambaial, que é isso aqui, ó, que é uma região muito conhecida também, já vou falar dela. Se você for morar em algumas dessas regiões aqui, você pode ver que você tem o tram aqui e você tem estação de metrô aqui. E aí, essa estação de metrô, por exemplo, de Aiora, que é um lugar bem bacana, essa estação de metrô, que é a linha verde e a linha amarela, ela te liga diretamente para onde? A linha verde te liga diretamente para o aeroporto de Valência. Então, se você vai viajar bastante, é uma coisa que você pode estar olhando também. E agora que a gente tem uma noção mais ampla de Valência, vamos falar das bicicletas de Valência, que também é uma opção de transporte aqui para você. Se eu abrir o aplicativo aqui das bikes de Valência, ó, vocês podem ver que se eu abrir muito aqui, ó, vai te mostrar mais ou menos onde tem bike de Valência. Olha para você ver, no extremo norte da cidade, no extremo sul, leste e oeste tem várias. E se eu for abrindo mais, ó, quanto mais central,
mais estações de bicicleta vão aparecendo. Ó. Se eu for fechando aqui, ó, vocês vão vendo que vão abrindo mais e mais estações de bicicleta aqui em Valência. Então, para dar um exemplo aqui para vocês, vamos supor, vou falar desse bairro também, do Campanar. Vamos supor que você está morando nesse bairro de Campanar. Você tem uma estação de bicicleta aqui, por exemplo, nessa praça. Quase todo o bairro aqui vai ter uma praça, tá, gente? Isso aqui é muito legal também. E se você pegar essa aqui em Campanar, ó, que a gente tá olhando aqui, ó, nessa aqui, Campanar, você consegue chegar no centro da cidade de Valência, aqui na Cidade Velha, ou, por exemplo, em Chátiva. Então, olhar a bicicleta aqui também nesse aplicativo Valembici também é uma boa. Tem um vídeo falando só sobre as bicicletas aqui também. Então, vocês podem ver que acima do rio e abaixo do rio tem muitas estações para você olhar. Então, se você for usar a bicicleta da cidade como um meio de transporte, você também está muito bem conectado. E a gente viu ali a distância que às vezes são 15 minutos de metrô, são 20 minutos de bike, e as faixas de bicicleta aqui são simplesmente sensacional. E aí eu vou ressaltar uma coisa importante que eu deveria ter falado no começo do vídeo. Um ponto de referência para você aqui na cidade é o rio Túria, que é isso aqui, ó. Toda essa parte verde aqui, ó, você está vendo que é um rio aqui, ó. Toda essa parte que corta praticamente toda a cidade, esse é chamado de Túria, tá? Isso antigamente era um rio, eles desviaram o rio por causa de enchente e fizeram um parque. Então todo esse rio aqui, toda essa região que eu tô mostrando para vocês, todo lugar que você vai ver aqui, vai ver campo de futebol, vai ver mesa de ping-pong, eventos acontecendo, qualquer lugar que você for andando aqui, você vai ter vários eventos. E sabe o que é mais legal? Toda essa parte tem pista de bicicleta. Então, por exemplo, se você quer chegar nesse Parque da Canaleta, que é o parque que eu mostrei para vocês, porém você mora mais ou menos aqui, você consegue pegar uma bicicleta e dentro do parque, sem carro, você consegue andar de bicicleta. Então, você pega uma Valembici aqui e você consegue devolver ela aqui. No Google mesmo, se a gente olhar aqui, se a gente der um zoom, vocês podem ver, ó, por exemplo, ó, isso é um símbolo de bicicleta. Então, tem uma estação de Valembici aqui, ó. Vocês podem até ver aqui, nesse mapinha que tem aqui as bicicletas aqui, como vocês podem ver. E a mesma coisa se a gente der um zoom por aqui, muito provavelmente a gente vai achar, ó, por exemplo, achei uma bicicleta aqui, estação de bicicleta. Então você consegue conectar simplesmente sem andar no trânsito, você consegue andar simplesmente no rio e ir para qualquer lado da cidade. E também no tema de bicicleta, dentro da cidade também, nas avenidas principais e nas avenidas entre bairros assim, você vai ter pista de bicicleta. Então não é uma pista de bicicleta, tá aqui no vídeo, gente, não vou falar demais isso aqui. A pista de bicicleta é separada dos carros, então você pode andar tranquilamente. É um trânsito de bicicleta por si só. E é o meu meio de transporte mais utilizado aqui em Valência. Eu faço praticamente tudo de bicicleta. A gente também tem as motinhas de Valência. Por exemplo, eu uso essa aqui, a principal que eu uso é a Cultra. Tem um vídeo falando só sobre as motos de Valência, que são motos que ficam paradas na cidade. Você paga por minutagem que você usa e você simplesmente desbloqueia ela com o seu celular e utiliza. E abrindo o mapa aqui, vocês podem ver, ó, olha o tanto de motinha. Cada um desses pontinhos azuis são motinhas. Então, se você também quer utilizar as motinhas como meio de transporte, você consegue basicamente utilizar essas motinhas. Olha o tanto aqui, ó, por exemplo, falei de Campanar, falei aqui de outros lugares, você pode ver que as motinhas estão em todos os lugares de Valência. É um outro meio de transporte que você pode utilizar, é um pouco mais caro, mas também é uma opção nessa região central de Valência. E vocês podem ver que ela conecta de um ponto a outro da cidade tranquilamente. E o último meio de transporte que eu quero falar sobre aqui em Valência é o carro próprio, tá, gente? A única coisa que é ruim aqui em Valência é estacionamento na rua, né? É muito difícil você estacionar o seu carro na rua no centro de Valência. Porém, o trânsito em Valência é bem tranquilo. Obviamente, na hora do rush, né, fica um pouco mais complicado, mas de modo geral as ruas são bem espaçadas, o trânsito flui muito bem, tem sinais, é tudo muito bem sinalizado. Então, se você tiver um carro próprio para se locomover aqui em Valência, vai ser muito bom. Mas eu utilizaria mais o carro próprio, mas como um meio de transporte que te possibilitaria morar um pouco mais afastado do centro. Por exemplo, um bairro muito conhecido aqui, por exemplo, é esse aqui, ó, uma região, na verdade, tá, gente? Já é outro lugar que é esse aqui, ó, chamado de Torrent, que é aqui. E essa região de Torrent aqui, eu fui lá algumas vezes já, fiquei mais na região central. É tipo, se você mora aqui em Torrent, basicamente você consegue fazer tudo. Você tem, por exemplo, lojas de roupa, você tem mercado, você tem tudo que você precisa fazer aqui. Porém, você tá aqui pegando na linha de metrô, você consegue chegar em Valência. Porém, se você tem carro, é como tipo 20 minutos para você sair de Torrent para chegar aqui no centro de Valência. Então, aqui você vai conseguir pagar um pouco menos de aluguel, porém você precisaria de um carro para ficar mais tranquilo, para vir aqui para Valência, caso você precise. Porém, Valência é tão bom que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vamos pegar um metrô aqui da Torrent Avenida, que é a estação de Torrent, e vamos colocar um metrô até Chátiva, que a gente falou ali, que é o que a gente vai usar como referência, que é a estação central de Valência. Até Chátiva aqui, olha para você ver, 28 minutos de metrô,
ou 16 minutos de carro. E, gente, um adendo aqui sobre o metrô que eu tô falando. Os metrôs são muito conservados, a maioria tem ar-condicionado, é muito bom e é muito preciso. Então, por exemplo, você mora em Torrent. Como eu te falei, você mora aqui. Olha para você ver o mapa de Torrent aqui. Se você for dar uma olhada, tem de tudo aqui. Tem trem, tem ônibus dentro de Torrent para você se locomover aqui dentro. Tem várias coisas que você pode fazer dentro dessa região de Torrent. E eu tenho um amigo que mora lá e ele ama morar ali. Porém, se você quiser morar lá e vir de metrô para cá, você vai gastar basicamente 28 minutos de sair de Chátiva para vir para Torrent. Gente, 28 minutos, sabe? Tipo, a gente tá falando assim, simplesmente 11 quilômetros você vai fazer em 28 minutos de metrô. E é uma estação direta, tá? E como vocês podem ver aqui, são duas linhas de metrô que passam aqui em Torrent, a linha 2 e a linha 7. E são duas linhas que conectam diretamente com o centro de Valência. Então, basicamente, você consegue morar, por exemplo, em Torrent, tendo um carro ou até mesmo um metrô. E aí, para falar de outras regiões que seria legal de morar com carro, já ouvi pessoas, por exemplo, que moram aqui, ó, em Paiporta, por exemplo, é uma região muito boa, pelo que eu ouvi falar, nunca estive aí, mas falam que é uma região muito boa para você estar morando. Temos amigos que moram aqui em Picanha, que são algumas estações antes de Torrent, tá? Porém, falam muito bem que é um pueblo, né? Um bairrozinho bem legal para se morar também. E aqui na região sul, por exemplo, eu estive aqui, ó. Meu primeiro bairro aqui em Valência foi aqui em Sedave, tá? Que é próximo da IKEA, um centro comercial muito grande que tem aqui. Aqui, gente, tem muita coisa para você visitar. É um centro comercial gigantesco. Nessa área aqui de Alfafar e de Sedave, você vai ter muita coisa para fazer. E eu fiquei aqui, ó, nessa região Benetúcia/Sedave. Morei ali por um tempo. É um bairro muito legal. Aluguel muito mais barato. Uma casa igual a nossa, que hoje tá mais ou menos 900 ou 1.000 euros aqui. Lá você vai achar por 700 euros. Porém, vocês podem ver que o metrô não é direto aqui. Porém, tem uma linha aqui, ó, por exemplo, dessa estação central tem um trem que passa aqui e para diretamente aqui, ó. Então você não pegaria o metrô, mas você pegaria esse trem aqui que também é bem baratinho para você estar se locomovendo aqui. E também você demoraria aí mais ou menos 20 minutinhos de trem. Porém, eu acabo voltando sempre falando do transporte público, tá, gente? Mas essas regiões aqui são regiões que eu estive, achei legal. Tem pista de bicicleta, tem lugar para você correr, tem avenida próxima, então você tendo um carro e morando aqui nessa região também seria muito legal. E obviamente, se a gente descer mais para cá, ó, essa região aqui que também é considerado Valência, a região de Albufeira, né? Você pode ver aqui, ó, lá Albufeira. Essa região aqui é conhecida como Albufeira de Valência, que são onde a galera fala muito das praias, já vou falar de praia, mas você pode, por exemplo, aqui você tá perto dessa região aqui, você pode morar um pouco mais longe aqui se você quiser, mas aí já começa a ficar bem afastado e aí você, quase que necessariamente, você precisaria ter um carro para poder chegar aqui no centro de Valência. Outra região legal que é mais pacata, por exemplo, ó, se a gente dá um zoom aqui no norte de Valência, é Meliana. Esse é o time pelo qual eu jogo futebol, é o time de Meliana. O lugar ali em volta é muito legal, é um lugar bem mais pacato e tem conexão com a principal linha de Valência, você consegue ir diretamente para lá. É um pouco mais longe, a gente tá falando aí de mais ou menos, quando eu preciso pegar o metrô, daqui do centro de Valência até aqui em Meliana, a gente tá falando de 40, 50 minutos no metrô. E o engraçado é que já não está em Valência, então as coisas que você vai resolver vai ser aqui, ó, no ajuntamento de Meliana, que é a prefeitura de Meliana. Então você não vai estar resolvendo seus pepinos na prefeitura de Valência, você vai estar resolvendo seus pepinos na prefeitura de Meliana. Então tem isso, se você mora mais longe, talvez você não vai depender tudo da prefeitura de Valência. Algumas coisas talvez sim, mas muita coisa você consegue resolver no ajuntamento de cada um desses pueblos, que são os bairros aqui, as regiõezinhas. Outro lugar que eu vi também, esse lugar aqui, Xirivela, já ouvi falar que é bom, nunca estive aí, mas já ouvi falar que é um lugar bem bacana de se morar também. Galera, eu sei que esse vídeo vai ficar longo, eu tô tentando dar o máximo de detalhes possível, baseado na minha opinião, dando ideias aqui de onde você pode morar aqui em Valência. Então, assim, é um vídeo trabalhoso, dá muito trabalho e é muita coisa que eu tive que pensar antes mesmo de estar começando esse vídeo. Então, se você está gostando, se você está aqui até agora, eu peço muito que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que tem interesse e, assim, o seu like, o seu comentário principalmente me ajudaria bastante, tá, gente? É um vídeo mais chatinho de fazer, é um vídeo que cansa mais, mas eu tô fazendo aqui com todo o prazer do mundo porque é uma pergunta que muita gente faz e eu tô tentando ajudar com o máximo de informação que eu consigo. Então, sua inscrição, o seu like, seu comentário ajudaria demais. Então, beleza, a gente já entendeu meio que aqui como que o transporte funciona, as bikes, as motinhas, lugares que você pode ir de carro. Eu faria um range assim, sabe? Vamos supor que essa é a região mais centralzinha de Valência.
Qualquer região aqui, por exemplo, Tavernes, ó, vou fazer aqui um desenho aqui, ó. Qualquer região mais ou menos aqui assim, ó, mais ou menos aqui assim, se você tem carro, é legal. Se você não tem carro, dá para morar ali. Obviamente, você vai pegar um metrô aí de 30 minutos a 50 minutos para chegar no centro de Valência. Mas qualquer região dentro disso aqui que eu estou mostrando para vocês, eu acho que já é uma região legal ainda, que está próximo de Valência, próximo o suficiente para você chegar rápido de carro ou de transporte, mas também tem ali suas coisinhas. E como eu falei para vocês, ó, por exemplo, a gente mora nessa região aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui, que é bem próximo do centro. Só que, como eu falei para vocês, todos os bairros são bem estruturados. E os bairros que eu mostrei para vocês que são mais afastados também são bem estruturados. Tanto é que eu e a Stephanie, a gente vai raramente no centro. Para fazer compra, para comprar coisas, essas coisas, a gente tem tudo aqui no nosso bairro. O nosso bairro é muito residencial, então tem várias lojas de pessoas privadas, lojas de pessoas privadas e também tem lojas grandes. Porém, a maioria das vezes que eu vou no centro é simplesmente para fazer uma baldeação. Às vezes eu desço nessa estação aqui do centro e vou nessa estação aqui de Chátiva para, por exemplo, ir num time de futebol que eu estou treinando. Então, recentemente, eu tenho treinado num time aqui, ó. Eu tenho treinado nesse time aqui de Brujaçó, sabe? Então, ó, na minha região da minha casa, mais ou menos, que é aqui, para eu chegar aqui, eu não tenho transporte direto. Então, o que eu faço? Eu saio da região da minha casa, pego essa linha central aqui e venho para Brujaçó, faço uma baldeação e tô aí com mais ou menos 40, 50 minutos. Então, a maioria das vezes a gente sai do nosso bairro para fazer isso. Raramente a gente vai no centro como uma coisa do cotidiano. Seria mais, vamos na Pennes, vamos na Left, vamos comprar roupa, vamos fazer uma coisa específica, a gente vai no centro. Eu diria que a gente vai no centro de Valência para fazer coisas do cotidiano uma vez a cada 15 dias. Fora isso, é literalmente para fazer baldeação para chegar num ponto mais longe da cidade. Então, se você morar fora aqui, eu te garanto que a maioria das vezes você nem vai precisar sair dessa região aqui no seu dia a dia. Vai ser em alguns momentos específicos, a não ser que você trabalhe no centro de Valência ou precisa trabalhar mais longe, que você vá sair do seu bairro, porque são todos muito bem estruturados. E, gente, essa região aqui de Valência, que é o centro aqui de Valência que eu não mostrei para vocês, tem muita gente. Principalmente finais de semana, essa região aqui vai estar bem cheia, então realmente não vale a pena morar aqui no centro. Sinceramente, a não ser que você goste muito da bagunça, não vale a pena morar aqui no centro, além dos aluguéis caros. E, obviamente, essa região aqui da Cidade Velha, que é a região da Cidade Velha de Valência, onde vocês podem ver que até tem menos ônibus, aqui dentro não passa carro, não tem transporte público, então essa região aqui são casas mais velhas e são as coisas mais culturais de Valência. Então, nessa parte da Cidade Velha, realmente eu não recomendo você morar, tá? Então, aqui não é muito legal. Obviamente, você começa a se afastar. Em outras regiões aqui, eu acho mais interessante. Mas na Cidade Velha é um ponto mais turístico, menos transporte, menos locomoção. Então, não acho que vale a pena. E agora eu vou falar de forma mais direta dos bairros em si, que são os bairros que eu conheço, já estive em Valência, tá? Então vamos começar aqui, vamos do centro e vamos nos afastando, tá? Como eu já falei aqui para vocês, da Cidade Velha, que é mais ou menos nessa região aqui, é a região onde eu diria que... Já falei da Cidade Velha, não vou falar de novo. Aqui é a região de Chátiva, vou usar essa região aqui, gente, como baldeação, tá, gente? Eu acho que não vale a pena você morar nessa região aqui, é muito central, a não ser que você queira morar do lado do seu trabalho, se você vai trabalhar ali do lado, e você vai pagar bem caro nos aluguéis. Vou trabalhar com um zoom um pouco mais longe aqui, falar das regiões aqui de Valência, então vamos começar falando também do meu bairro, que é o principal, essa região aqui, ó. Vou deixar aqui. Essa é a região onde a gente mora. É um bairro bem residencial. É muito próximo da Cidade das Artes e Ciências, tá? Então, nessa parte aqui tem muito turista, mas aqui, onde a gente mora mais ou menos, já é uma coisa mais de boa. A gente tem fácil acesso ao rio, que para mim é crucial, porque fica muito fácil de eu ir de bicicleta tranquilamente. É um lugar legal de passar o tempo. Então, essa região que a gente gosta muito, não vemos nada de perigo, não vemos nada dessas coisas aqui. Então, é uma região que a gente gosta muito. E assim, gente, assim, eu moro bem. E vocês podem ver que essa estação aqui, ó, essa linha aqui, ó, que vem daqui, mais ou menos próximo da praia e vem aqui, é a linha mais nova de metrô de Valência. Então o metrô é muito bem conservado, porém ela não tem ligação direta com Chátiva. Aqui a gente tem que descer nessa estação e andar até aqui. Porém, continua muito fácil de fazer todo esse transporte. A gente gosta muito desse bairro aqui, que é chamado de Montolivet, que inclusive nem tá aparecendo aqui, ó, Montolivet, ó. Agora sim apareceu o nosso bairro. Montolivet é o bairro que a gente mora. Muita gente pergunta e a gente gosta muito. O segundo bairro que eu quero falar para vocês é um bairro vizinho aqui da gente, é um bairro que eu gosto muito, é esse aqui, ó, chamado Russafa, gente. É o bairro dos gringos e para falar dele
eu vou pra Rusafa comer umas tapas e falar com vocês. Na verdade, a gente decidiu vir pra cá, mas não pra comer umas tapas, mas sim pra gente ir em outro lugar muito da hora, que também é uma opção, tá, gente? Esse bairro de Rusafa aqui, como vocês estão vendo aí, eles têm muitos cafés, muitos restaurantes e também tem muitos lugares bacanas pra você parar e ter aí um happy hour ou bater um papo com um amigo. Então, quase sempre que a gente vai encontrar com alguém, a gente encontra em algum lugar daqui de Rusafa. Quando a gente vem trabalhar num café, é aqui em Rusafa também que a gente costuma vir. E aqui em Rusafa você tem evento pra qualquer hora do dia. Se você vir durante o dia, você vai comer umas tapas, vai ir num cafezinho, comer um docinho, alguma coisa assim. Se você vir à noite, você vai encontrar uma galera mais fazendo um happy hour, uma hora mais boêmia, uma hora que você vai estar daqui, muito próximo de algumas baladas aqui de Valência. Então, qualquer horário do dia que você vir aqui, você vai ter alguma coisa pra fazer. Então, se uma coisa que você tá evitando, essas coisas mais badaladas, que vai ter gente o tempo todo, Rusafa talvez não seja uma boa opção pra morar, mas é uma ótima opção pra você vir passear, visitar, comer e curtir o seu dia aqui. E em Rusafa também tem o famoso mercado de Rusafa, que é esse mercado todo colorido aqui, onde você vai conseguir comprar, por exemplo, frutas, verduras. Vai ter um lanche ou outro, mas a maioria das coisas é para comprar carne, frutas e verduras. Mas é um bom lugar para você visitar também e conhecer aqui em Valência. E uma coisa muito legal é que a maioria dos restaurantes e bares aqui de Valência vão ter essa opção de sentar do lado de fora. E é muito gostosinho. Mesmo quando tá calor, é melhor sentar aqui do lado de fora. É uma delícia. Pedi um açaizinho. Tem tanta coisa no açaí que é até difícil, ó. Moranguinho, chia. Caraca, eu gosto de açaí mesmo. A gente escolheu um açaí porque tá muito calor e é bom que é fresquinho, sabe? Já tinha comido essa torta antes, não tem erro. Ela é deliciosa. Metade dela já é o suficiente, que ela é muito doce, mas é muito, muito boa. Como vocês viram aí, a gente tá utilizando a Nomad para fazer os nossos pagamentos aqui em euro, tá, gente? A Nomad é um cartão de viagem, uma conta em dólar que você pode estar utilizando tanto para viajar, ela é aceita em mais de 140 países e você pode utilizar ela também para fazer investimentos nos Estados Unidos e muitas outras coisas, e ela é protegida pelo FDIC, que é o Fundo Garantidor de Crédito dos Estados Unidos, de até 250 mil dólares. Então, se você precisa de uma conta para viajar e também para ter uma conta para investir em dólar e guardar um dinheirinho em dólar, essa é a conta certa para você. E como esse vídeo tem um apoio da Nomad, se você utilizar o primeiro link na descrição para abrir a sua conta da Nomad, você pode ganhar até 20 dólares de cashback. É só você fazer a sua primeira remessa em até 15 dias e você vai ganhar 2% do valor da sua primeira remessa. E, gente, 20 dólares é muito dinheiro. Você basicamente consegue comprar tudo que a gente acabou de comer e ainda sobram 5 a 6 dólares. E é isso. Rusafa é conhecido como o bairro dos gringos. Se você pesquisar em inglês, os gringos vão querer vir para Rusafa. É um bairro badalado. E em questão de transporte, está bem próximo aqui também da linha 10, que é a linha que a gente utiliza, e também bem próximo do centro de Valência. Eu diria que, tipo, 10 minutos ou menos andando você tá no centro de Valência. Então é um bairro muito legal, porém é um bairro de gringo, um bairro boêmio, de balada. Então fim de noite é um dos melhores bairros para você vir em Valência para curtir à noite, bater um papo, comer umas tapas. E já aproveitando isso, né, falando de Rusafa, eu vou vir para esse outro aqui, ó. De Rusafa a gente sobe aqui pro centro de Valência, a gente tem esse bairro aqui, ó, o El Carmen. O El Carmen é muito parecido com Rusafa, também é um lugar onde tem barzinhos, restaurantes, lugares, é um lugar bem badalado e tá próximo da Torre dos Serranos, que é um dos pontos turísticos aqui de Valência, é uma das portas que tinha quando a Valência era cercada por muralha, é uma das poucas que ficaram, e ali sim, é um bairrinho de ruas tranquilas, fechadas, é muito parecido com o centro histórico de Valência, faz parte do centro histórico, se eu não me engano, mas é muito bom para um happy hour, é um bairro bem legal, não sei para morar, mas para curtir é muito bom. E eu falo isso não sei para morar, porque e se alguém estiver vendo uma casa no El Carmen e é uma casa, é uma pessoa que é mais família, não quer bagunça, já não vai para ali, porque ali é o lugar do happy hour, gente. Aqui ainda na região central de Valência, vamos descer aqui e vamos falar desse bairro aqui, ó, Patrais, né, que fala Patrais mesmo, é um bairro que eu não estive lá, mas que muita gente fala que está em desenvolvimento, então você vai achar muitas casas boas aqui nesse bairro, é um bairro que está começando a ter mais acesso de transporte e dessas outras coisas, ó, se a gente der zoom aqui, você pode ver que o bairro de Patrais também está tendo muitos ônibus e muitas coisas em volta aqui. Então tem aqui, por exemplo, olha, um Carrefour aqui, como eu te falei, tem esse centro comercial que é um shopping bem grandinho também, não é muito badalado, mas é bom. E aqui vocês podem ver que nessa região aqui a gente também tem as estações de metrô que vai te ligar até aqui em Chátiva, centro de Valência. Gente, sempre o centro de Valência vai ser a nossa referência. Então é um bairro novo aí. Vamos falar do bairro rico de Valência também. Muita gente fala que esse bairro aqui, Campanar, é o bairro dos ricos de Valência, tá, gente? É um bairro muito bonito. Esse eu já estive algumas vezes. Tem muitos eventos por aí. Vou até dar um zoom aqui, ó, nessa região de Campanar. Ele tá logo no final do Rio Túria, né? Então você tem acesso ao Rio Túria aqui e você tá em Campanar. Muita gente gosta de Campanar, fala bem de Campanar. E quando você chega nesse bairro,
Beleza, tá tendo algumas obras em algumas avenidas que deixa um pouquinho mais feinho de vez em quando, mas de modo geral é um bairro muito bonito, tem muito evento e as faias, né? Muitas vezes as faias dessa região aqui de Campanar conseguem ganhar e muitas vezes tem muito evento aí nas faias dessa região de Campanar, já que as ruas são abertas e dá para fazer muita coisa. É um bairro bem legal de se morar. Também tem aqui a estação de Campanar, tá? Gente, se o bairro tem uma estação com seu nome, muito provavelmente você vai ter acesso bom de transporte público, tá? De transporte de metrô, de ônibus e tudo mais. Então tem essa região aqui e tá muito próximo também do centro de Valência. Obviamente você vai pagar um aluguel carinho, o aluguel que tá caro de modo geral, mas é um bairro bom de se morar. Quero falar também desse bairro aqui, ó, saindo de Campanar, a gente vai para a direita aqui, a gente tem Benimaclet, tá? E por que eu quero falar desse bairro? Tive ali pouquíssimas vezes, tá? Isso eu vou falar mesmo, não tive ali muitas vezes, mas eu tenho um amigo valenciano que comprou uma casa em Benimaclet. Ele mora aqui desde que ele nasceu e ele escolheu esse bairro. Ele comprou uma casa aqui e ele gosta muito desse bairro e fala muito bem desse bairro. Então, não acho que, tipo, se uma pessoa tá comprando uma casa e viveu aqui todo o tempo, e ele conhece tudo, tá, gente? Eu falo, vou jogar bola em tal lugar. Ele falou, esse lugar é bom. Esse lugar é meio estranho, Lincoln. Ele me fala muito disso e ele gosta muito de Benimaclet. Então, ele, escolhendo morar ali e fala muito bem do bairro, então é um bairro muito bom, acredito, para se morar. E se a gente der um zoom aqui, ó, vocês podem ver, ó, sair de Benimaclet, dar um zoom. Tem esse restaurante aqui, gente, nunca fui, mas falam muito bem, que é em Benimaclet, que é o Brasa e Samba, tá? Tem rodízio de churrasco brasileiro aí. E se a gente for olhar aqui em Benimaclet, vocês podem ver que tem de tudo. Tem a estação aqui de Benimaclet, que conecta, obviamente, aqui com a estação central. Essa estação linha vermelha, tá, gente? A linha vermelha liga direto no aeroporto. Então, daqui você consegue diretamente para o aeroporto de Valência, consegue ir para o centro de Valência e também consegue conectar. Essa linha aqui, ó, tem os trans que vão diretamente para onde, gente? Onde vocês gostam? Para as principais praias de Valência, que eu já vou falar com vocês sobre elas também. Vamos continuar falando aqui dos bairros e vamos falar desse bairro aqui mais para baixo, tá, gente? Eu diria que muita coisa acontece no norte do Rio, tá, gente? Eu não sei, eu tenho uma impressão, tá? A Universidade de Valência tá por aqui, tá? E a gente tem muita coisa que acontece ao norte do Rio Túria, do Túria, tá? Eu acho que tem muita coisa aqui. Quando a gente vem baixando, tirando essa parte aqui que é mais central, né? Daqui para baixo não tem tanta coisa, tá? Eu vejo aqui que parece que é uma coisa mais comercial, etc. Então não tem tanta coisa. Então eu tenho essa impressão, não sei se é isso mesmo. Mas então vamos falar dessa parte aqui, ó. Descendo aqui do centro de Valência, a gente tem aqui Mania, tá? Esse lugar aqui é perto de casa, jogo futebol ali semanalmente e é um lugar bem estruturado, tem bastante casa, tem um hospital ali perto que eu também já fui, esse hospital aqui universitário, então também parece ser uma região bem legal de se morar, mas se vocês perceberem, olha, nesse círculo que eu tenho aqui, ele tá longe do metrô, olha onde é que a gente tem aqui o metrô, a gente tem um metrô aqui, a gente tem uma outra linha de trem aqui, então nessa parte aqui dentro não tem tanto, apesar de ser um bairro legal, talvez não tão bom de transporte, você teria que depender dos ônibus que a gente tem por aqui. Então, por isso que eu falo que, às vezes, eu tenho a impressão que o norte do Rio aqui, nessa parte mais norte de Valência, tem mais coisas. Você pode ver que tem, por exemplo, olha esse tamanho dessa linha aqui de trem que passa aqui, sabe? De tram. Então, tipo, eu tenho essa impressão, não sei se é fato, mas eu tenho essa impressão. Essa região aqui do norte de Valência, Torre Eiffel, tá? Essa é uma região que eu vejo muitos latinos que eu conheço moram aqui. Não sei se é muito comum, mas muitas vezes venezuelano, colombiano, equatoriano que eu conheço, muitas dessas pessoas moram nessa região de Torre Eiffel. Não sei como é lá, nunca estive lá, mas muita gente mora por aqui, então talvez seja um lugar bom aí pra gente que é latino, né? E bora falar agora da galera que quer morar perto da praia, tá vindo aí da Irlanda, muita gente tá vindo da Irlanda e quer morar perto da praia, tá, gente? As praias mais centrais, ó, se eu dar um zoom aqui, ó, você pode ver que tem essa região do Cambaial, tá, gente? Essa região aqui, ela é complicada. Na internet você vai ver gente que odeia o Cambaial e vai ver gente que ama o Cambaial. Tem gente que fala que é perigosa, tem gente que fala que é tranquilo, porém no Cambaial uma coisa que eu tenho para falar com vocês é, essa região do Cambaial aqui, que é essa aqui que eu mostrei para vocês, ela é uma região que está crescendo. Muitos gringos estão comprando casas aqui. As casas hoje lá normalmente são mais velhas, eu acho que é o primeiro bairro de Valência, então essas são casas mais velhas e tudo mais. Porém, como tem muito gringo comprando, eu acredito que esse bairro é um bairro que vai expandir bastante e vão ter muitas casas no futuro, tá? E aí vocês podem ver que é um bairro que tem muitos quadradinhos aqui. Essas ruas aqui são bem diferentes. Quando você passa ali de motinha, é uma rua bem diferente. E tá muito,
muito próximo da praia. E aí a gente já vai falar das praias, né? A praia que eu mais gosto é essa praia de Las Arenas. Por quê? Porque é muito próximo da minha casa, são uns 20 minutos daqui da minha casa de bicicleta. E aí subindo a gente tem a praia do Cambaial, a praia de Malva Rosa e a praia de Patacona, tá? São as praias mais centrais de Valência, que seria essa orlinha aqui, seriam as praias mais centrais de Valência que a gente vai tá falando. Porém, como eu falei para vocês, essa praia de Patacona, ela já não é da cidade de Valência, ela já é da comunidade valenciana, então ela já tá fora. Então muitas vezes você vai procurar casa, talvez você não vai encontrar casa nesta região aqui, porque é considerada fora de Valência. E aí eu quero falar desse bairro também, Malva Rosa, que é o bairro que foi um bairro que tem a praia de Malva Rosa, foi um bairro que a gente teve uma casa, ficou entre dúvida dessa casa e uma praia de Malva Rosa, porém muita gente fala que tem uma região, a Malva Rosa é muito boa, a casa lá inclusive era muito boa, é também mais velhinha assim, vamos dizer, toda a estrutura, porém a galera falava que tem um quarteirão lá, não sei exatamente onde é, que chamam das Casas Rosadas, que é uma região mais perigosa. Então, você colocar Casas Rosadas aí no Google Valência, você vai ver que muita gente fala disso, mas eles falam que é um quadrado. Se você entra nesse quadrado, você vai se estranhar, mas você sai desse quadrado, é um bairro muito bom. E a gente, com medo, a gente decidiu pegar uma casa longe da praia, porém que a gente sabia que era um bairro que não tinha essa fama. Então a gente escolheu isso pra gente justamente por causa dessa fama. Mas passando por lá hoje, já joguei futebol lá também, não vejo nada de errado. Talvez você ficar mais atento a esse espaço que eles falam, esse quarteirão. Fora isso, você mora lá também? Quando você mora lá, você faz parte de tudo lá. Todo mundo te reconhece, então acho que não tem muito problema, tá? Mas alguém que mora em Malva Rosa quiser comentar sobre isso, fala sobre isso, mas eles falam muito dessas casas rosadas. E obviamente, fama antiga. Hoje em dia não tanto, mas, foi fama antiga, a galera fica com isso na cabeça e acabou. Obviamente, para os que estão procurando praia, eu diria que essas são as praias mais centrais de Valência. Aqui a gente tem o Porto de Valência, então aqui não tem como curtir praia no Porto, né? Obviamente. Mas se a gente descer aqui nessa região de Albufeira que eu falei com vocês, que é mais ou menos essa aqui, ó, essa região aqui, dizem que essa praia de Pinedo é uma das melhores praias de Valência, tá? Tem a praia del Salers, e aqui você vai descendo, tem várias praias, e essa região de Albufeira diz que é de onde saiu a primeira paella valenciana, então é um lugar muito bom para você comer uma paella valenciana e aproveitar essas praias. A gente não esteve lá ainda, porém vocês podem ver que é uma região mais verde, então por aqui você não vai encontrar casa. Talvez se você fosse morar por aqui, você moraria nessa região aqui, se você quer morar perto dessas praias aqui embaixo de Valência. E aí vamos supor que a gente tá falando que você quer morar perto da praia. Obviamente, eu recomendaria você morar nessa região aqui. Porque aqui, nessa região você está próximo o suficiente do centro de Valência e também as praias de Valência. Então, morar nessa região talvez seria uma boa. Apesar de que a nossa região é mais ou menos aqui, a gente está no centro em 15 minutos e a 20 minutos de bicicleta do centro, da praia. Então, a gente está 20-20. Para cada lado que a gente vai para a praia ou vai para o centro de Valência. Então, essas regiões seriam bom se você quer um mix aí dessas duas coisas. Outra coisa importante é o quanto você quer viajar enquanto você mora aqui em Valência. Para a gente era prioridade que a gente tivesse fácil acesso ao aeroporto, já que Valência conecta com muitas cidades da Europa. Então, por exemplo, a gente mora nessa linha 10 aqui, né? A gente tem essa linha 10 que passa aqui em Valência e a gente mora nessa região. Então, o que a gente precisa fazer para ir para o aeroporto? A gente sai do nosso negócio, da nossa casa, faz uma baldeação em Chátiva e nessa linha vermelha a gente tem essa linha que leva até o aeroporto de Valência. Então, como um canal de viagem, a gente escolheu estrategicamente morar aqui para poder ficar fácil de ir para o aeroporto. A gente demora 40 minutos para chegar no aeroporto. Porém, se você quer chegar no aeroporto de forma fácil de transporte público, se você não tem carro, obviamente, né, gente? As linhas que ligam fáceis no aeroporto é a linha verde e a linha vermelha, tá? Então, o que a gente pode tomar por conta disso? Se você quer ter fácil acesso do aeroporto, você pode pegar qualquer região que você tem acesso ao aeroporto. Vamos supor, um bairro que é onde a nossa pet sitter que cuida do TED pra gente fica, ó. A linha vermelha e a linha verde ligam ao aeroporto. E aqui a gente tem a linha verde, que é a estação de Aiora. Se a gente dá um zoom aqui, ó, essa região de Aiora tem um parque aqui, é uma região bem residencial, bem legal, e ela tem o quê? Por exemplo, se ela quiser ir direto para a praia, ela tem praticamente 15 minutos andando. Se ela quiser ir para o aeroporto, ela pega o trem aqui e consegue chegar no aeroporto de Valência. Vamos ver quanto tempo fica aqui, por exemplo, a estação de Aiora. Vamos colocar aqui direção e vamos jogar aqui no aeroporto de Valência. Ó, a gente está falando de mais ou menos, bicicleta não tem como, gente. Vamos lá, 30 minutos de metrô para o aeroporto de Valência e 30 minutos de carro, basicamente. Então, a gente está falando aqui de uma região muito boa, onde você tem acesso a transporte público,
você está relativamente perto do centro de Valência e você está muito próximo da praia. Essa região aqui seria uma boa região para se morar também. E eu achei o bairro muito bonito. Então, se sua prioridade, assim como a gente, é viajar, procure casas que estejam próximo da linha vermelha e da linha verde. Por exemplo, a linha vermelha, você pode pegar a outra metade dela, que é aqui em cima, em Rafa Buiol. Qualquer região aqui que é fora de Valência, você consegue diretamente acesso ao aeroporto, pegando apenas um metrô. Mas se você quiser morar numa região mais central, você pode olhar aqui, por exemplo, Benimaclet tem acesso à linha vermelha, aqui em Mislata tem acesso à linha vermelha, Campanar, como eu falei com vocês, tem acesso à linha vermelha. Se você vir para esse lado aqui, você também tem acesso à linha verde. Então, fica muito mais fácil de você acessar o aeroporto, se é uma das suas prioridades, assim como era pra gente. E, obviamente, não posso deixar de falar da expansão da nossa linha, tá, gente? A linha 10, que é essa linha aqui, a expansão, teoricamente, dessa linha 10, que aqui só tem um pedaço aqui agora, ela está expandindo para conectar com a estação central, que vai dar tipo uma radiação mais simples para o aeroporto, para ir para outros lugares de Valência. E, se eu não me engano, isso aqui vai se estender para chegar mais próximo da praia, tá? Então, provavelmente essa linha aqui vai conectar com essa linha aqui. Não tenho certeza, mas é uma possibilidade. Então, se você morar aqui nessa região, você vai ter uma linha de trem muito boa para poder conectar com outros pontos de Valência. Outra coisa importante de você olhar também, por exemplo, se você tem filhos, é procurar por guarderias, tá, gente? Guarderias. Se você procurar por guarderia, isso são creches, tá? Então, você consegue ver também aqui como que estão as creches em Valência, onde tem creche em Valência, para você colocar o seu filho. Por exemplo, você pode olhar aqui, que nessa região aqui tem bastante, você vai dando zoom aqui e procura por guarderias. Quando você estiver procurando sua casa, pega mais ou menos o endereço da casa, a região e procura guarderias próximo de você, se você estiver procurando alguma creche ou alguma coisa assim. A mesma coisa se aplica ao hospital. Se eu colocar hospital, você vai ver que vai mostrar onde tem hospital. E aqui em Valência tem uma coisa chamada médico de cabeceira, que é o seu médico geral de família. Quando você estiver aqui residindo aqui, tiver sua casa, você vai fazer um cartãozinho de saúde da Espanha, onde vai te dar o hospital mais próximo de você, que é o hospital que você tem que ir caso você precise de alguma coisa. Então é muito importante que você tenha também noção de quão perto está um hospital para você, caso você precise de uma emergência. Tendo em conta tudo isso que eu falei para vocês até agora, vamos falar a opinião do Lincoln se eu fosse mudar de Valência. O que eu falaria para vocês para morar... Não, o que eu falaria não, o que eu faria se eu tivesse que mudar desse lugar, tá? Opção 1, se eu pudesse ficar nessa região que eu tô aqui, eu ficaria. Gosto muito de morar aqui, gosto muito do ambiente, é um ambiente tranquilo, tem gente passeando com cachorro, tem parque perto. Inclusive, isso é o que eu ia falar com vocês. Eu falei das estruturas, mas vocês podem ver que todos os lugares aqui de Valência, todas as regiões, todos os bairros vão ter uma área verde. Normalmente sempre vai ter um parque, pode ser um parque simples ou pode ser um parque mais complexo, mas quase todas as regiões vai ter um parquinho para criança e para adultos passarem tempo. Isso é muito comum aqui em Valência. Então eu gosto muito da minha região, ficaria aqui. Mas vamos supor que eu tenha que mudar. O meu proprietário falou, você tem que mudar daqui, Lincoln. Eu buscaria alguma região, para mim, tá? Que tenha conexão fácil com a linha vermelha ou com a linha verde por causa do aeroporto e buscaria uma coisa mais ou menos nessa região aqui, que é próximo da praia e também próximo do centro. Talvez eu não me enfiaria muito para cá, para longe da praia, porque eu acho que ter esse acesso assim é bem legal no verão. Então aqui, por exemplo, Benimaclet, que meu amigo me recomendou, eu procuraria alguma coisa aqui. Eu procuraria alguma coisa aqui no Mestala, a gente tem amigos que moram aqui também, onde fica o estádio do Valência. Porém, em dia de jogo, vocês imaginam a bagunça que é. Não é bagunça, mas é muita gente, tá, gente? Não é bagunçado, mas é muita gente, o trânsito fica mais agarrado. E eu ficaria mais ou menos nessa região aqui, porque tem acesso também, eu jogo bola de vez em quando aqui na Universidade de Valência, então fica muito fácil para eu acessar. E, por exemplo, como falei com vocês, eu estava jogando em um time aqui, próximo dessa região aqui, próximo dessa região, essa linha verde me conectaria facilmente com esses lugares, fora a bicicleta para acessar a praia e tudo mais. Então, eu acho que essa região aqui, vou fazer um círculo maiorzinho aqui, que pega, inclusive, a minha região, e essa região aqui seria onde eu gostaria de morar em Valência, onde os aluguéis estão num preço ok, obviamente você não vai pagar barato, mas você vai ter acesso a tudo. Alternativamente, se eu tenho um carro, eu talvez moraria em Torrent, tá, gente? Meu amigo fala muito bem de Torrent, ele gosta muito e tem um acesso bom. Então, com o carro, eu poderia vir para cá. Eu falei muito bem também de Meliana, que é onde eu jogo futebol. Porém, já é uma coisa mais isolada. Vocês podem ver que não tem nada em volta. São várias, fazendinhas que a gente tem aqui em volta. E aí tem um centrinho da cidade. Eu acho que aqui eu já estaria puxando demais. Talvez ficaria ali mais porque... tô jogando num time e o time tá me pagando... Talvez eu ficaria numa cidade mais longe. Mas, de modo geral, eu acho que morar nessa região aqui seria o que eu escolheria como um lugar ideal para morar, sabendo o que eu sei
hoje sobre viver em Valência. Gente, é isso. Eu não sei o quão útil foi esse vídeo, se eu consegui te ajudar, mas eu vou falar pra vocês. Estou a 1h08 minutos agora gravando esse vídeo. Não sei quanto tempo vai ficar, imagino que vai ficar entre 30 e 40 minutos, mas eu tentei fazer o meu melhor para dar uma noção para vocês de como funciona a Valência, de como que é, e peguei o máximo de características possíveis para que eu possa fazer com que você entenda como funciona a Valência, a cidade como um todo, e entenda do jeito que eu não consegui entender simplesmente vendo o mapa na época que eu tava vindo pra cá. É um vídeo que dá trabalho e eu fiz aqui realmente pra ajudar, então peço que se você tá aqui até agora no vídeo, deixa um comentário, fala o que você achou do vídeo, e se tiver algum feedback, alguma coisa que você gostaria de saber, pode deixar também, mas eu agradeceria muito um comentário, nem que fosse, por exemplo, um obrigado, porque um comentário vai falar pro YouTube. As pessoas estão engajando com esse vídeo, que é longo, um vídeo difícil de assistir, mas as pessoas estão engajando, então eu vou entregar para mais pessoas e vai ajudar muito, muito o canal. Então vou ficando por aqui, espero ver vocês aqui por aqui em Valência, espero que eu tente ajudar a escolher um bairro legal de se morar, e é isso, gente, se inscreve no canal, vou ficando por aqui. Opa! Não esquece que aqui tem uma playlist com vários vídeos sobre Valência. Tudo que você precisa saber sobre Valência tá nessa playlist. Vou ficando por aqui, fui, um abraço. 저 노을빛이 닿으면 하늘의 색감 이 모든 것을 내가 지면